Três Escalades pretos com vidros fumê entraram em Cedar Hollow, Virgínia Ocidental, numa tarde de terça-feira. Eles estacionaram em frente a uma oficina que não via uma nova camada de tinta há 20 anos. Cedar Hollow é o tipo de cidade onde todos se conhecem, onde nada nunca acontece, e onde um comboio como aquele faz todas as cabeças na rua se virarem. O homem que saiu não pertencia àquele lugar. Ele usava um terno de 3 peças, sapatos que nunca tinham tocado em terra antes daquele momento, e uma cicatriz percorria as costas da sua mão direita. Ele a flexionava, abrindo e fechando, como se tentasse segurar algo que não estava lá. Seu nome era Alio Ferraro, de 37 anos. Se você é de Chicago, já ouviu esse nome. Se não é, apenas saiba que quando Alio Ferraro entra em uma sala, as pessoas param de falar, e quando ele sai, elas começam a rezar. Ele comandava um império de 2 bilhões de dólares construído sobre coisas que não são mencionadas em conversas educadas. E ele não perdia o controle de nada há 15 anos. Mas, parado naquele estacionamento empoeirado, olhando para a porta aberta daquela pequena oficina, suas mãos não paravam de tremer. Porque 72 horas antes, ele descobriu algo para o qual nenhuma bala, nenhum acordo, nenhuma guerra que ele já sobreviveu o havia preparado. Ele tinha uma filha, de 15 anos, vivendo em uma cidade da qual ele nunca tinha ouvido falar, criada por um homem que ele nunca conheceu, um mecânico aposentado de 72 anos, chamado Walter Whitfield. Ele se levantava às 5 da manhã todos os dias. Suas mãos estavam tão destruídas por décadas de trabalho com motores e artrite que ele não conseguia mais fechá-las em punho. Mas, de alguma forma, ele usou essas mesmas mãos para criar uma menina por quase toda a sua vida. Ele assava biscoitos com a receita de sua falecida esposa todo sábado. Vendia na feira do produtor apenas para manter as luzes acesas por 15 anos, sem ajuda, sem reclamações, nenhuma vez. E durante todo esse tempo, Walter sabia exatamente quem era o pai daquela menina. Ele sabia desde a noite em que viu a arma no carro de um jovem estranho e tomou uma decisão da qual nunca voltou atrás. Então, por que Alio descobriu agora? Quem finalmente quebrou esse silêncio? O que foi que atraiu o homem mais perigoso da costa leste para uma cidade que não aparece em nenhum mapa? E quando a verdade veio à tona dentro daquela pequena cozinha, o que aquela menina disse a ele foi algo para o qual nenhum império na Terra poderia tê-lo preparado. Se esta história te emocionou, clique em gostei para que a história de Walter alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precise. E se inscreva se ainda não for inscrito, porque você não vai querer perder o que está por vir. Agora vamos voltar para onde tudo começou. Para uma oficina no final de uma estrada de terra, ao som de uma chave de fenda girando antes do amanhecer, e a um segredo que manteve tudo unido até não poder mais. Cedar Hollow ficava em um vale estreito entre duas cordilheiras das montanhas Apalaches, onde a Rota 19 passava direto e nunca se importava em voltar. A cidade tinha uma igreja batista de telhado branco, um armazém geral que também funcionava como correio, uma escola de ensino médio cujo corpo discente diminuía a cada ano que passava, e uma oficina de automóveis no final de uma estrada de terra com uma placa pintada à mão tão desbotada que mal se podia ler. Oficina Whitfield. Todas as manhãs, enquanto ainda estava escuro e a névoa da montanha ainda se agarrava aos vidros dos carros, Walter Whitfield já estava de pé na pequena cozinha ao lado da oficina, despejando água em uma cafeteira velha e colocando-a no fogão. Ele não precisava de despertador. 72 anos de vida, e 15 deles criando uma criança sozinho, transformaram seu corpo no relógio mais confiável que Cedar Hollow já conheceu. 5 da manhã, olhos abertos, pés no chão. Ninguém precisava chamá-lo. Ele entrava na oficina, acendia as luzes, e o cheiro de óleo de motor misturado com ferro velho subia para encontrá-lo como uma saudação que havia sido repetida milhares de vezes. Suas mãos eram a primeira coisa a tocar as ferramentas a cada manhã, e a última a deixá-las a cada noite. Essas mãos tinham nós dos dedos tortos pela artrite. Suas unhas estavam permanentemente contornadas com óleo preto, não importava quantas vezes ele as esfregasse. E as palmas das mãos eram tão endurecidas com calos que quando ele as fechava em punho, elas não se fechavam completamente. Deixavam um pequeno espaço no centro, como se aquelas mãos tivessem segurado coisas demais por tempo demais, e agora não conseguissem mais se fechar por completo.
E, no entanto, essas mesmas mãos, todo sábado de manhã, amassavam a massa, a abriam fina, a cortavam em rodelas e alinhavam as peças em uma assadeira. Exatamente de acordo com a receita que Ruth havia deixado antes de morrer. Ruth Whitfield, sua esposa, a mulher que partiu quando Lily estava começando a andar, deixando Walter com um caderno de receitas manuscrito e uma neta para criar em uma casa que de repente se tornara silenciosa demais. Os biscoitos de Ruth eram a única coisa que Walter conseguiu manter intacta daquele casamento. Todo sábado ele os levava para o mercado sob o velho carvalho, os vendia por $3 o saco, e todo sábado ele ganhava o suficiente para pagar a conta de luz, comprar material escolar para Lily e evitar que a oficina fechasse por mais uma semana. Lily geralmente acordava cerca de 10 minutos depois dele. Ninguém a chamava. O som da água sendo derramada na cafeteira a acordava desde pequena, por tanto tempo que se tornou parte do próprio sono. Se ela ouvia, sabia que era manhã. Sabia que ele estava de pé, sabia que ela também tinha que se levantar. Ela lavava o rosto com água fria, prendia o cabelo em um rabo de cavalo, calçava os tênis cujas solas estavam tão gastas que quase não tinham mais tração, depois saía para a oficina e tomava seu lugar ao lado dele. Ninguém precisava dizer a ela o que fazer. Ela olhava para o que ele estava fazendo e fazia a próxima coisa. Se ele estava removendo o filtro de óleo, ela já estava lá segurando a bandeja de coleta. Se ele precisava da chave de 14 milímetros, ela a tinha na mão antes mesmo de ele se virar. 15 anos lado a lado naquela pequena oficina transformaram avô e neta em uma máquina que podia funcionar sem falar. Eles não conversavam muito, não porque estivessem com raiva um do outro, e não porque não houvesse nada a dizer, mas porque naquela casa as coisas mais importantes nunca eram ditas em voz alta. Walter separava o biscoito mais dourado e bonito para Lily todas as manhãs, sem nunca dizer que era o melhor, apenas o colocando no prato onde ela sempre se sentava. Lily consertou a torneira do banheiro que vazava antes que ele tivesse tempo de consertá-la, sem nunca lhe contar. E quando ele a ligou e descobriu que o vazamento havia sumido, ele sabia que essa era a linguagem deles. Ninguém em Cedar Hollow duvidava do amor entre os dois. Mas havia uma coisa que toda a cidade notava, e ninguém nunca dizia claramente. Os olhos de Lily, cinzentos, azuis, brilhantes, estranhos, da cor do céu antes de uma tempestade sobre os Apalaches. Walter tinha olhos castanhos. Diana tinha olhos castanhos. Ninguém na família Whitfield, em 3 gerações de Cedar Hollow, tinha olhos daquela cor. Sempre que Lily passava, as mulheres no armazém geral se olhavam e depois desviavam o olhar. Betty Harding, a mulher de 68 anos que morava ao lado de Walter, a amiga mais próxima de Ruth desde que as duas eram meninas na mesma escola que Lily agora frequentava, olhava para aqueles olhos, balançava a cabeça levemente e voltava para dentro como se tivesse acabado de ver algo que gostaria de não saber. Mas ninguém perguntava a Walter, e Walter nunca explicava. Havia mais uma coisa que ninguém sabia, exceto Walter. Dentro do armário de ferramentas no canto da oficina, atrás da fileira de chaves e das caixas de parafusos velhos, havia uma caixa de lata que ele mantinha trancada com um pequeno cadeado de combinação. À noite, depois que Lily dormia e toda Cedar Hollow mergulhava no silêncio, Walter às vezes ia até a oficina, abria aquela caixa sob a luz amarela e fraca da luminária de mesa, olhava para dentro por um longo tempo, depois a fechava, trancava novamente e voltava para casa como se tivesse acabado de visitar um túmulo cuja localização só ele conhecia. Tudo poderia ter continuado assim para sempre. As manhãs, a oficina, o som das chaves, o prato de biscoitos, a caminhada para a escola e depois a caminhada de volta para casa. 15 anos se passaram daquela maneira, e talvez outros 15 também tivessem passado, se não fosse por 2 coisas que aconteceram quase ao mesmo tempo e nenhuma delas pediu permissão primeiro. A primeira foi o corpo de Walter, uma manhã, enquanto ele carregava uma caixa de ferramentas da oficina para o pátio para consertar a picape Ford do Sr. Morrison, do final da rua. Ele parou no meio do caminho. Ele não disse uma palavra. Apenas colocou a caixa no chão, estendeu a mão para se apoiar na lateral do caminhão, fechou os olhos e ficou parado. O chão sob seus pés girou como se alguém tivesse pegado o mundo inteiro, o desequilibrado
e depois o soltado. Ele ficou assim por talvez 30 segundos, talvez um minuto inteiro, uma mão agarrando o caminhão com tanta força que seus nós dos dedos inchados e vermelhos ficaram brancos. E então tudo parou de girar, e ele abriu os olhos, pegou a caixa de ferramentas e continuou andando como se nada tivesse acontecido. Mas não era a primeira vez. Ele já vinha escondendo isso há semanas. As tonturas que vinham e iam. A dor surda no peito sempre que se abaixava e deslizava para debaixo de um carro. As crises de tosse que se arrastavam pela noite. Aquelas que o mandavam para a varanda para sentar lá, tossindo até passarem, porque ele tinha medo que Lily ouvisse. 72 anos, 15 anos levantando coisas pesadas. Deitado sob carros em concreto frio, levantando antes do amanhecer, dormindo depois da meia-noite. Aquele corpo não lhe devia mais nada. Era ele quem devia a ele. Betty Harding viu do outro lado da cerca. Ela estava regando os vasos de flores em sua varanda quando viu Walter parado lá com os olhos fechados, segurando o caminhão no meio do pátio, e ela soube na hora que não era algo pequeno. Ela foi até a oficina, parou na porta, olhou para ele com o olhar de alguém que o conhecia há mais de 40 anos e disse: Walter, você precisa ir a um médico. Estou falando sério. Walter não levantou os olhos do motor em que estava trabalhando. Ele disse que Lily estava prestes a fazer o teste para a carteira de motorista. A taxa do teste era de $30. Depois haveria o seguro se ela passasse, depois os livros para o próximo semestre. Ele disse tudo isso com a voz calma de um homem lendo uma lista de compras, não explicando por que não iria fazer um check-up quando seu corpo estava começando a falhar. Betty não disse mais uma palavra. Ela sabia que a natureza de Walter era exatamente como a de Ruth. E se dizer uma vez não adiantasse, dizer 10 vezes também não adiantaria. Ela voltou para casa, mas a partir daquele dia ela o observou mais de perto, olhando por cima da cerca todas as manhãs, como se estivesse contando quantas vezes mais ele ainda conseguiria se levantar. A segunda coisa aconteceu por causa de um pedaço de papel. Lily precisava de sua certidão de nascimento para solicitar sua carteira de motorista no Detran. Com 15 anos na Virgínia Ocidental, uma garota podia obter uma permissão de aprendiz, e isso era o mais próximo da liberdade que uma criança em uma cidade sem serviço de ônibus poderia ter. Walter disse que a encontraria para ela. Mas naquela manhã, ele teve a tontura enquanto carregava das ferramentas para o pátio. Depois, clientes chegaram com carros para consertar, e então ele esqueceu. Lily chegou em casa depois da escola e não o viu. Ele estava entregando o Ford de volta ao Sr. Morrison no final da rua. Ela foi até a oficina e procurou nas gavetas onde ele geralmente guardava faturas e papéis, mas não estava lá. Ela abriu a gaveta seguinte. Ainda há nada. Então ela viu o armário de ferramentas no canto da oficina. O pequeno cadeado de combinação não estava trancado. Pela primeira vez em 15 anos, aquele cadeado não estava fechado porque naquela manhã, Walter o abriu para pegar a chave especial que ficava atrás dele. E então a tontura veio e ele esqueceu de trancá-lo novamente. Lily abriu o armário. Atrás de caixas de parafusos e correias velhas, ela viu a caixa de lata. Ela a pegou e levantou a tampa. A primeira coisa que viu foi uma Polaroid amarelada, com os cantos enrolados pelo tempo. Na foto, havia uma jovem segurando um bebê recém-nascido envolto em um cobertor branco. A mulher tinha cabelos castanhos compridos e seus lábios estavam pressionados em algo que tentava ser um sorriso, mas parecia mais alívio do que felicidade. Ao lado dela estava um homem, mas seu rosto havia sido rasgado, arrancado de forma limpa, precisa, como se alguém o tivesse removido deliberadamente da fotografia. Tudo o que restava era um ombro largo, um braço e uma mão pousada nas costas da mulher. No dedo mínimo daquela mão havia um anel. Lily olhou para a foto por um longo tempo. Era a primeira vez em sua vida que via o rosto de sua mãe. Debaixo da fotografia havia 3 cartas, dobradas pequenas. O papel amarelado pela idade, preso por um elástico velho que há muito tempo perdera toda a elasticidade. Lily o tirou e abriu a primeira carta. A caligrafia era arredondada, inclinada, a mão de uma mulher. Pai, me desculpe, não posso ficar. Não venha me procurar. Mantenha a menina segura para mim. A segunda carta foi escrita com uma letra mais apressada, com palavras riscadas e reescritas. Sinto falta de Lily todos os dias, mas não posso voltar. Ele vai encontrar a menina se eu voltar.
Não vou deixar isso acontecer. A terceira carta era a mais curta, apenas 2 linhas. A caligrafia tremia como se a mulher que a escreveu estivesse chorando, ou com frio, ou ambos. Diga a Lily que sua mãe a ama, mesmo que ela não acredite. Não havia mais cartas depois daquela. Apenas o elástico vazio e o fundo nu da caixa de lata. Lily dobrou as 3 cartas de volta na mesma ordem, colocou-as em cima da fotografia, fechou a tampa, colocou a caixa de volta no armário e deslizou o pequeno cadeado de combinação de volta à sua antiga posição. Então ela saiu da oficina, entrou em casa e sentou-se à mesa da cozinha. Quando Walter chegou em casa naquela noite, ela não disse uma palavra. Os dois jantaram como sempre faziam, lavaram a louça como sempre faziam, desejaram boa noite um ao outro como sempre faziam. Mas algo por trás de seus olhos cinza-azulados havia mudado, e Walter viu no momento em que se sentou à mesa. Ele não perguntou. Naquela casa, as perguntas mais importantes eram sempre as que nunca eram ditas em voz alta. Naquela semana, sem contar a Walter, Lily foi à casa de Betty Harding, ao lado. Ela esperou até a tarde de quinta-feira, quando ele estava entregando um carro para um cliente no outro extremo da cidade, depois passou pela cerca baixa entre as 2 casas e foi até a varanda dos fundos, onde Betty estava sentada descascando feijão em uma tigela de alumínio apoiada no colo. Betty ergueu os olhos, viu Lily parada nos degraus da varanda e soube na hora, com o instinto de quem viveu o suficiente para reconhecer quando uma criança não vem para dizer olá, que a pergunta que estava prestes a ser feita não seria do tipo fácil de responder. Senhora Betty, quero lhe perguntar uma coisa. Betty pousou a tigela de feijão. Pode falar, querida. Quem era minha mãe e por que ela foi embora? Betty não respondeu imediatamente. Ela olhou para Lily por um longo tempo. Olhou naqueles olhos cinza-azulados. Os olhos que a faziam desviar o olhar toda vez que os via. Então ela respirou fundo e disse que essa era a história do avô dela, que ela deveria perguntar a ele, que Betty não era a pessoa certa para contar. Mas Lily não foi embora. Ela ficou ali em silêncio, aqueles olhos cinza-azulados fixos em Betty sem piscar, não com raiva, não suplicando, apenas esperando com a paciência de uma criança que passou 15 anos crescendo, acostumada a esperar por respostas que ninguém nunca dava. E Betty, uma mulher que se manteve em silêncio ao lado de Walter por todos aqueles anos, não suportou esse silêncio. Ela contou, mas apenas a parte que acreditava ser suficiente. O nome da sua mãe era Diana, a única filha do seu avô. Ela tinha uns 20 anos na época, era bonita e viveu nesta cidade a vida toda. Nunca tinha ido além de Charleston. Então, um homem de fora da cidade apareceu. Ele não era daqui. Ninguém sabia de onde ele vinha. Tudo o que se sabia era que ele vinha e ia, ficava algumas semanas, depois desaparecia no meio da noite. Sua mãe engravidou depois disso. Ela deu à luz a você. Seu avô criou vocês duas. Então, quando você tinha cerca de 5 meses, sua mãe conheceu outro homem, também de fora da cidade. E uma noite ela fez uma mala e foi embora com ele. Ela não deixou o bilhete, não disse para onde ia, não olhou para trás. Seu avô não conseguiu dormir por 1 ano inteiro depois daquela noite. Betty parou aí. Lily perguntou quem era o primeiro homem. Betty balançou a cabeça. Ela disse honestamente que não sabia. Seu avô nunca disse o nome do homem, e eu não perguntei. Tudo o que sei é que ele não era daqui. E depois que ele foi embora, sua mãe estava grávida. O resto é o que seu avô guardou para si, e não é minha história para contar. Lily assentiu uma vez, lentamente, como se estivesse colocando cada peça de informação em seu devido lugar em sua mente. Então ela agradeceu a Betty e foi para casa. Ao passar de volta pela cerca, Betty observou aquelas pequenas costas se afastando e percebeu que sua própria mão estava agarrando a borda da tigela de feijão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. E ela nem havia notado quando isso aconteceu. Quando Lily chegou em casa, Walter já havia voltado. Ele estava ao lado da oficina, sentado em um balde virado, lavando ferramentas em uma bacia de água com sabão. Suas costas pareciam mais curvadas do que o normal. Ou talvez ela simplesmente nunca tivesse olhado tão de perto antes. Suas mãos estavam submersas na água turva, os nós dos dedos inchados e vermelhos, esfregando lentamente cada chave antes de colocá-la na toalha seca ao lado dele. Lily não disse uma palavra.
Ela apenas se sentou ao lado dele, pegou a toalha, levantou cada chave que ele havia terminado de lavar, secou-a e a colocou de volta na caixa de ferramentas. Os dois ficaram sentados assim até escurecer completamente e a bacia de água com sabão ficar quase seca no fundo. Walter sabia que não precisava que Lily dissesse em voz alta para saber que algo havia acontecido. Ele viu na maneira como ela segurava a toalha, mais apertada do que o normal, e na maneira como aqueles olhos cinza-azulados olhavam para suas mãos. Não com o olhar passageiro que ela sempre lhes dava, mas com cuidado, como se pela primeira vez em sua vida ela estivesse realmente contando o quanto aquelas mãos haviam suportado. Mas ele não perguntou, e ela não falou. Naquela casa, o silêncio não era vazio. O silêncio era a maneira como duas pessoas diziam uma à outra: estou aqui, eu sei e ainda não estou pronto. Mas para entender por que aqueles olhos cinza-azulados foram parar no rosto de uma menina na pequena cidade de Cedar Hollow, temos que voltar 15 anos, a um outono em que tudo começou e terminou em menos de 3 semanas. Naquele ano, Alio Ferraro tinha 22 anos. Ainda não era o chefe, ainda não era o nome temido em toda a costa leste. Apenas o filho do chefe do crime Ferraro em Chicago. Um jovem de rosto frio em quem seu pai confiava para o trabalho porque acreditava nele e porque queria ensiná-lo como o mundo além de Chicago realmente se movia. A tarefa era supervisionar um negócio de terras nos Apalaches. Várias centenas de acres de floresta perto da fronteira da Virgínia Ocidental que a família precisava para abrir uma nova rota de transporte. Não era um grande negócio. Não exigia o próprio chefe. Apenas precisava de alguém inteligente o suficiente para sentar-se com alguns advogados locais e garantir que a papelada estivesse limpa. Elio chegou a Cedar Hollow em uma tarde de final de setembro, dirigindo um carro preto sozinho, porque seu pai havia dito que viajar com muitos homens em um lugar rural chamaria a atenção. O velho estava certo sobre tudo, exceto uma coisa, que ir sozinho não salvaria Alio do que estava prestes a acontecer. O carro de Alio quebrou na estrada bem em frente à oficina Whitfield. Diana foi quem saiu e abriu o capô enquanto Walter estava ocupado lá dentro com outro carro. Ela tinha 20 anos, seu cabelo castanho preso no alto, seu rosto salpicado de pequenas manchas de óleo de motor, e ela olhou para Alio com os olhos castanhos de alguém que nunca tinha visto ninguém como ele pisar naquela cidade. Alio olhou para ela também, e algo aconteceu no silêncio entre o momento em que ela levantou o capô e o momento em que disse que o carro dele só tinha uma correia solta. Algo que mais tarde nenhum dos dois conseguiu explicar. E nenhum dos dois precisou. Alio ficou em Cedar Hollow por 3 semanas, usando a desculpa de que o negócio de terras estava demorando mais do que o esperado. Mas todas as noites, ele dirigia até o riacho atrás da cidade, onde Diana já o esperava. Eles se encontravam em segredo porque Diana sabia que Walter nunca aceitaria um estranho de uma cidade grande. E Alio nunca lhe disse quem ele realmente era. Para Diana, ele era apenas um homem do ramo imobiliário de Chicago que viera comprar terras. Ela não sabia da arma sob o banco do motorista. Ela não sabia da família Ferraro. Ela não sabia que o nome na carteira de motorista que ele lhe mostrou quando ela perguntou brincando era falso. Naquelas 3 semanas, Alio se tornou alguém que nunca teve permissão para ser e alguém que nunca mais teria permissão para se tornar. Então o telefone tocou uma noite enquanto ele estava sentado em seu carro do lado de fora da oficina, esperando por Diana. Seu pai estava ligando e sua voz estava diferente do normal. Mais baixa, urgente, carregando o peso de 2 palavras que no mundo deles significavam que todo o resto tinha que parar imediatamente. A guerra havia estourado. A organização Novak em Detroit acabara de fazer sua jogada, matando 2 homens dos Ferraro no lado sul em plena luz do dia. Seu pai precisava dele de volta em Chicago antes da manhã. Alio deixou Cedar Hollow naquela mesma noite. Ele não teve tempo de ver Diana. Ele não teve tempo de dizer uma palavra. Ele simplesmente saiu da cidade às 2 da manhã enquanto toda Cedar Hollow dormia, e a Rota 19 estava em completa escuridão. Ele pensou que voltaria em alguns dias. Alguns dias se tornaram algumas semanas. Algumas semanas se tornaram 3 meses, porque a guerra de gangues nunca vem com uma data de término. Quando Alio finalmente voltou a Cedar Hollow em um dia de início de inverno, ele estacionou em frente à oficina, e quem saiu não foi Diana, mas Walter. O velho estava na porta da oficina com uma chave inglesa na mão,
e olhou para Alio com olhos que não continham nada além de pedra. Alio perguntou onde estava Diana. Walter disse: "Minha filha se foi. Ela não está mais aqui." Alio perguntou para onde ela tinha ido. Walter disse que não sabia. E ele disse isso com a voz monótona de um homem que já havia decidido que, não importava quantas vezes a pergunta fosse feita, a resposta nunca mudaria. Porque na noite anterior à partida de Alio, 3 meses antes, Walter tinha saído para fechar o portão da oficina e passou pelo carro preto estacionado na beira da estrada. A porta do carro estava ligeiramente aberta porque Alio havia saído com pressa. Walter olhou para dentro e viu, debaixo do banco do motorista, aço preto, frio sob a luz da rua, uma arma. E naquele instante, Walter entendeu que o homem com quem sua filha vinha se encontrando todas as noites não era um homem do ramo imobiliário. Naquela noite, Walter tomou uma decisão da qual nunca voltou atrás. Quando Alio voltou 3 meses depois, Diana, na verdade, ainda estava dentro de casa, a menos de 30 passos da oficina, e já havia uma criança de 3 meses crescendo dentro dela. Mas Walter disse: "Minha filha se foi." E Alio, um homem sem motivo para duvidar de um velho mecânico em uma cidade pequena, acreditou nele. Ele foi embora. Ele procurou por Diana através de alguns canais privados por várias semanas e não encontrou nada. E então, 2 meses depois, seu pai foi morto a tiros pela organização Novak dentro de um restaurante no lado norte de Chicago. Alio Ferraro, aos 23 anos, tornou-se o chefe da família Ferraro, enquanto o sangue no chão do restaurante ainda nem havia secado. E a partir daquele momento, tudo o que veio antes se tornou algo que ele não tinha mais forças para carregar consigo. Diana, o riacho, aquelas 3 semanas no outono, tudo isso foi empurrado para o canto mais escuro de sua mente, enterrado sob 15 anos de guerra, poder e o tipo de silêncio que apenas homens que mataram muitas pessoas conhecem. Um silêncio tão pesado que parece que poderia esmagar os ossos sob ele. 15 anos se passaram e Alio Ferraro nunca mais voltou a Cedar Hollow. Não foi porque ele havia esquecido, mas porque, em seu mundo, voltar significava fraqueza, e fraqueza significava morte. Mas havia um homem que não esqueceu e não precisou voltar para saber, porque ele nunca parou de observar. Frank Caruso, 55 anos, braço direito de Alio, seu conselheiro desde os dias em que o pai de Alio ainda estava vivo, o homem que esteve por trás de 2 gerações de chefes Ferraro e ainda estava lá por uma única regra: saiba de tudo antes que o chefe saiba. E fale apenas quando precisar ser falado. 10 anos antes, Frank estava revisando os arquivos sobre as terras dos Apalaches, ligados a uma antiga rota de transporte que a família não usava mais. Trabalho de rotina, nada em comum, até que um nome apareceu nos papéis de transferência de terras. Um nome que deveria ter sido destruído há muito tempo: Walter Whitfield. Frank reconheceu o sobrenome e a localização porque era o único que sabia que Alio tinha ido a Cedar Hollow 15 anos antes e o que ele havia feito lá por 3 semanas. Frank foi quem atendeu a ligação do pai de Alio na noite em que a guerra estourou. Frank foi quem disse a Alio para voltar para Chicago imediatamente. E Frank foi quem mais tarde ouviu Alio mencionar uma garota em uma cidade pequena exatamente uma vez e nunca mais mencioná-la. Quando o nome de Diana Whitfield apareceu na papelada, Frank não contou a Alio. Em vez disso, ele enviou alguém a Cedar Hollow discretamente, apenas para olhar. Aquele homem voltou com uma fotografia tirada à distância. Uma menina de cerca de 5 anos parada em frente à oficina ao lado de um velho. Seu rosto estava inclinado para baixo, mas seus olhos se ergueram para a câmera sem saber. Olhos cinza-azulados. Frank olhou para aquela fotografia por um longo tempo. Ele não precisava de um teste de DNA para saber de quem era aquela menina. Aqueles olhos eram a cópia de Alio. E no mundo em que Frank viveu toda a sua vida, uma criança que ninguém sabia que existia era a bala perfeita que um inimigo poderia disparar contra o chefe a qualquer momento. Frank tomou a mesma decisão que Walter havia tomado 15 anos antes: escondê-la. As razões eram diferentes, mas o resultado era o mesmo. Lily continuou crescendo enquanto ninguém no mundo de Alio sabia que ela existia. Frank verificava uma vez por ano, certificava-se de que a menina ainda estava em Cedar Hollow, ainda segura, ainda invisível, depois trancava o arquivo novamente. 10 anos. Por 10 anos, Frank Caruso carregou aquele segredo sozinho. E durante esses 10 anos, ele dormiu bem porque acreditava que estava protegendo Alio ao impedi-lo de saber.
Até 3 dias atrás, Raymond Novak, 42 anos, chefe da organização Novak em Detroit, o inimigo de sangue da família Ferraro, desde a noite em que o pai de Novak ordenou a morte do pai de Alio em um restaurante no lado norte de Chicago, 15 anos antes, estava expandindo seu território em direção a Chicago e precisava de uma vantagem. Novak não procurava vantagem com armas. Novak procurava através de informações. E os homens de Novak, após meses de investigação sobre o passado de Alio, encontraram exatamente o que Frank mais temia. Uma pequena cidade na Virgínia Ocidental, uma oficina, uma menina de 15 anos com olhos cinza azulados. Frank recebeu a notícia de um homem dentro da rede de Novak na noite de segunda-feira. Ele ficou em seu carro do lado de fora de um restaurante italiano na Michigan Avenue por 40 minutos, as mãos agarrando o volante, os olhos fixos na escuridão à frente. Ele sabia que, a partir daquele momento, o silêncio não protegia mais ninguém. Se Novak já sabia, então cada segundo que Frank mantivesse o segredo por mais tempo, era mais um segundo. Aquela menina em Cedar Hollow estava se aproximando do perigo. Na manhã seguinte, Frank foi ao apartamento de cobertura de Alio, no 62º andar da torre com vista para o lago Michigan. Alio estava de pé junto à parede de vidro, de costas para a sala, um copo de uísque intocado na mão, olhando para a cidade que ele possuía em grande parte, mas à qual nunca pertenceu de verdade. Frank parou no meio da sala e falou sem rodeios, porque entre dois homens que estiveram lado a lado por 30 anos, não havia necessidade de rodeios. Você tem uma filha, 15 anos na Virgínia Ocidental. Eu sei há 10 anos. Alírio não se virou. O copo de uísque em sua mão não se moveu. Mas Frank podia ver seu reflexo no vidro, e ele viu algo que nunca tinha visto em 30 anos ao lado deste homem. A longa cicatriz nas costas da mão direita de Alio, a cicatriz que ele carregava desde a noite em que assumiu o poder aos 23 anos, estava tremendo. Não tremendo de raiva. Frank sabia como Alio ficava quando estava com raiva. E não era isso. Era o tremor de algo mais profundo que a raiva. Algo para o qual um império de 2 bilhões de dólares e 15 anos de guerra nunca o prepararam. O silêncio durou talvez 1 minuto, talvez 2. Então Alio falou, sua voz plana e nivelada, calma como a superfície do lago Michigan, além do vidro. Prepare os carros esta noite. Frank não se moveu. Ele disse, Novak já sabe. Se você for lá, confirmará a ele que a garota é sua. Ela se tornará um alvo. Ela se tornará a coisa mais perigosa que você já teve. Alio se virou pela primeira vez desde que Frank entrou na sala. Ele olhou diretamente para ele. Aqueles olhos cinza azulados, os olhos que Frank agora entendia que viveram por 15 anos no rosto de uma garota, em uma cidade mal marcada em um mapa, encararam os de Frank sem piscar. Hélio não se repetiu. Em seu mundo, ninguém nunca precisava ouvir o chefe dizer algo 2 vezes. Frank entendeu. Ele saiu da sala, pegou o telefone e fez 3 ligações. Naquela tarde, 3 escalades pretos deixaram Chicago em direção ao sudeste. Voltando àquela tarde de terça-feira, enquanto os 3 escalades esperavam no pátio empoeirado da oficina Whitfield, Hélio saiu e foi imediatamente recebido pelo som constante e sem pressa de uma chave de fenda batendo em metal vindo do fundo da oficina. Constante e sem pressa, o som de um homem que fazia esse trabalho há tanto tempo que o ritmo de suas mãos se tornou o ritmo de sua respiração. Hélio sinalizou para os guarda-costas ficarem nos veículos. Ele entrou na oficina sozinho. Lá dentro, estava mais escuro do que do lado de fora, a única luz vindo de uma lâmpada de teto amarelada e uma faixa de sol da tarde que entrava pela porta da garagem entreaberta. Walter estava curvado ao lado de um Chevy velho, uma chave de fenda na mão, de costas para a porta. Ele não se virou imediatamente quando ouviu passos, mas sabia que não eram os passos de ninguém de Cedar Hollow, porque ninguém aqui usava sapatos cujos saltos batiam no concreto daquele jeito. Walter pousou a chave de fenda lentamente, depois se endireitou e se virou, e os 2 homens se olharam pela primeira vez em 15 anos. Walter estava muito mais velho do que a imagem que Hélio lembrava, mais curvado, seu cabelo branco, seu rosto com rugas mais profundas. Mas aqueles olhos castanhos eram exatamente os mesmos de quando ele estava na porta da oficina e disse, minha filha se foi. Duros, planos,
não deixando ninguém entrar. Mas Walter também estava olhando para a coisa que ele temeu por 15 anos, que um dia apareceria na porta de sua oficina. Os olhos cinza-azulados de Alho, exatamente como os de Lily, tão parecidos que Walter teve que prender a respiração antes que pudesse impedir seu rosto de mudar. Alho falou primeiro. Você sabe quem eu sou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Walter não negou. Ele disse, eu sabia quem você era desde a noite em que vi a arma debaixo do seu banco do motorista. Silêncio. O som dos grilos lá fora no pátio. O som de um dos escalades reiniciando porque um guarda-costas ligou o ar-condicionado novamente. Então Alho falou de novo, sua voz ainda nivelada, mas com algo pressionado por baixo, como a superfície lisa da água sobre uma corrente violenta. Você escondeu minha filha de mim por 15 anos. Walter olhou diretamente nos olhos de Alho. Ele não recuou, ele não se desviou, ele não piscou. Eu mantive minha neta segura por 15 anos. Essas duas frases se enfrentaram naquela pequena oficina como duas paredes, e nenhuma parede estava disposta a cair. Alil olhou ao redor da oficina, para o chão de concreto rachado, para as velhas caixas de ferramentas, para a lâmpada amarelada, para o calendário pendurado na parede, ainda virado para o mês passado, porque ninguém arrancou a página. E ele entendeu que era ali que sua filha havia crescido, entre óleo de motor, parafusos velhos e o som de uma chave de fenda às 5 da manhã. Ele se virou para Walter. Eu quero vê-la. Walter não respondeu imediatamente. Ele ficou ali, os braços pendendo ao lado do corpo, aquelas mãos ásperas e calejadas, se curvando frouxamente e se abrindo novamente. Da mesma forma que Alho flexionou a mão com a cicatriz no estacionamento lá fora, mas mais devagar, mais cansado, como se aquelas mãos tivessem sido usadas para segurar por muito tempo e não soubessem mais se era seguro soltar. Então ele disse, ela está na escola. Não era um convite. Não era uma recusa. Era apenas um fato colocado entre dois homens como uma linha que nenhum dos dois ainda sabia como cruzar ou para onde levaria se o fizessem. Ele não disse mais nada. Ele se virou e saiu da oficina, a luz da tarde atingindo seu rosto quando ele entrou no pátio. E ele parou por um segundo, apenas um, para olhar para a pequena casa anexa à oficina, a varanda de madeira com duas cadeiras velhas, o telhado com um remendo tão visível de fora, onde uma folha de lata incompatível havia sido usada para cobrir o vazamento. E então ele entrou no carro. A fila de escalades dirigiu até o único motel em Cedar Hollow, uma fileira de 6 quartos ao lado de um posto de gasolina abandonado na periferia da cidade. Alho alugou 2 quartos, um para si e outro para os guarda-costas. E antes do anoitecer, toda Cedar Hollow sabia que o homem de terno, que havia chegado naquela tarde nos veículos pretos, não iria embora, e que algo muito grande estava prestes a acontecer em uma cidade onde nada grande jamais havia acontecido. No dia seguinte, Alho voltou. Desta vez, ele não estacionou em frente à oficina, mas em frente à casa. Apenas um Escalade. Os outros 2 ele deixou no motel, porque Frank havia dito que um comboio inteiro assustaria a garota antes mesmo que ele tivesse a chance de abrir a boca. Alho sentou-se na sala de estar de Walter, se é que um cômodo com 2 cadeiras de plástico, uma mesa de madeira velha tão arranhada que sua superfície quase desapareceu, e uma pequena televisão que provavelmente não era ligada há 10 anos, podia ser chamado de sala de estar. Walter sentou-se à sua frente na outra cadeira. Ambas as mãos apoiadas nas coxas, sem dizer nada, sem oferecer água, sem pedir para ele ir embora, apenas sentado ali com a paciência de um homem que esperou 15 anos por este momento. E agora que ele havia chegado, não havia pressa. Eles ficaram sentados assim por quase 20 minutos em silêncio, até que passos soaram na varanda. Leves, rápidos, o som de tênis de sola gasta em madeira velha. A porta se abriu. Lily entrou. Ela parou na porta da sala de estar quando viu o estranho. Sua mochila escolar ainda estava em seus ombros, seu rabo de cavalo ligeiramente solto da caminhada de 3 quilômetros da escola para casa. E seus olhos cinza-azulados olharam diretamente para o homem sentado na cadeira de plástico em frente ao seu avô. Alho olhou para Lily e o mundo do mais poderoso chefe da máfia da Costa Leste parou. Não parou da maneira como as pessoas dizem as coisas para efeito. Não o tipo de parada usada em histórias para fazer algo parecer bonito. Parou de verdade.
Ele viu aqueles olhos cinza azulados e foi como olhar em um espelho, exceto que aquele espelho refletia uma versão de si mesmo que ele não sabia que existia. Uma versão de 15 anos. O rosto de Diana, mas seus olhos. E ela ficou ali olhando para ele sem medo, sem curiosidade, apenas lendo, medindo, tentando entender quem era aquele homem sentado na sala de estar de seu avô em uma tarde de quarta-feira. Alho teve que desviar o rosto, não porque quisesse, mas porque não conseguia manter sua expressão se olhasse por mais um segundo. O homem que se sentou diante de traficantes de armas, chefes do tráfico, homens que o matariam se ele piscasse na hora errada. Aquele homem teve que desviar o rosto diante de uma garota de 15 anos usando uma mochila escolar e parada na porta de uma sala de estar. Lily olhou para Walter. Seus olhos fizeram a pergunta sem que sua boca se abrisse. Quem é este, vô? Walter olhou para sua neta, olhou para aqueles olhos cinza azulados. Os olhos que ele olhou todos os dias por 15 anos e neles, todos os dias, viu a sombra do homem sentado do outro lado da sala. Então ele disse 3 palavras. Lily, este é seu pai. Nada na sala mudou. Ainda eram 2 cadeiras de plástico, ainda a mesa de madeira arranhada, ainda a pequena televisão coberta de poeira, ainda o som dos grilos lá fora no pátio. Mas algo havia mudado, algo invisível. Da mesma forma que o chão sob uma casa velha pode se mover por 1 centímetro e as paredes ainda não racharam. Mas todos que moram lá dentro podem sentir. Lily não falou. Ela ficou ali, seus olhos se movendo de Walter para o homem à sua frente. Ela olhou para a longa cicatriz nas costas da mão direita dele, abrindo e fechando em sua coxa. Ela olhou para os sapatos de couro cujas solas ainda estavam polidas e limpas, porque ainda não estavam acostumadas com a poeira de Cedar Hollow. Ela olhou para o terno, olhou para o relógio em seu pulso, olhou para a maneira como este homem se sentava na cadeira de plástico na sala de estar de seu avô, como algo que não pertencia ali, como uma peça de máquina feita no tamanho errado e sentada dentro de uma máquina pequena demais para ela. Então ela olhou de volta para seu avô, olhou para as mãos ásperas e calejadas apoiadas em suas coxas, olhou para a velha camisa de flanela lavada tantas vezes que os ombros haviam desbotado, olhou para os olhos castanhos observando-a com algo que ela nunca tinha visto antes. Uma tristeza tão profunda que ele estava tentando escondê-la mantendo o rosto perfeitamente imóvel. Lily não disse uma única palavra. Ela se virou, foi para a cozinha, colocou a mochila em uma cadeira, abriu a geladeira, pegou a jarra de água, serviu um copo e bebeu lentamente. Suas costas viradas para a sala de estar. O som da água descendo por sua garganta era o único som na casa. Na sala de estar, Alio Ferraro sentou-se na cadeira de plástico, ambas as mãos apoiadas nas coxas, a cicatriz nas costas da mão direita ainda tremendo fracamente. O mais poderoso chefe da máfia da Costa Leste. O homem que comandava um império de 2 bilhões de dólares. O homem cuja entrada em uma sala fazia as pessoas pararem de respirar. Estava sentado sozinho em uma sala de estar com metade do tamanho do banheiro de sua cobertura. E ele não sabia o que fazer. Não sabia se ia embora ou ficava. Não sabia se falava ou ficava em silêncio. Não sabia o que fazer com as mãos porque pela primeira vez em sua vida, aquelas mãos não tinham nada para segurar. Nenhuma arma, nenhum contrato, nenhum copo de uísque, apenas espaço vazio e uma garota de 15 anos parada na cozinha bebendo água com as costas viradas para ele. Nos dias que se seguiram, Alio voltou todas as manhãs. Cada vez que chegava, trazia algo consigo. No primeiro dia foi o iPhone mais recente, ainda selado em sua caixa, do tipo que Lily só tinha visto em anúncios colados na porta de vidro da pequena mercearia no final da rua. Alio o colocou na mesa da cozinha e não disse muito. Apenas, isto é para você. Lily olhou para a caixa, olhou para Alio, depois foi para a oficina ajudar seu avô a consertar carros. O iPhone ficou na mesa da cozinha naquele exato lugar o dia todo, a noite toda. E na manhã seguinte, quando Alio voltou, ele ainda não havia sido aberto. No segundo dia, Alio trouxe um par de tênis Nike brancos, ainda com o cheiro de couro novo, do tipo que as crianças da escola de Lily usavam, e do tipo que ela sabia que custava tanto quanto um mês inteiro do dinheiro dos biscoitos de seu avô. Alio colocou a caixa de sapatos do lado de fora do quarto de Lily, antes de ela sair para a escola.
Naquela tarde, Lily chegou em casa, passou pela caixa, ainda sentada perto de sua porta, ainda usando os tênis gastos cujas solas estavam afinando há um ano, e foi direto para a oficina como sempre fazia. Alho se ofereceu para pagar o conserto do telhado. O telhado que Walter havia remendado no vazamento com uma folha de lata incompatível. Walter não levantou os olhos do motor em que estava trabalhando. Ele disse, meu telhado, eu mesmo conserto. Naquela voz calma que Alho estava começando a reconhecer como a maneira do velho dizer não, sem nunca ter que dizer não. Alho falou a Lily sobre Chicago, sobre a melhor escola particular da North Shore, onde cada classe tinha apenas 15 alunos, e os laboratórios de ciências tinham equipamentos que a escola de Cedar Hollow não poderia sonhar em ter em 100 anos. Sobre a cobertura com vista para o lago Michigan, sobre o quarto que seria dela, sobre a cidade lá fora com seus museus, teatros, restaurantes, todas as coisas que Cedar Hollow não tinha e nunca teria. Lily sentou-se e ouviu. Ela não interrompeu, não assentiu, não balançou a cabeça. Seu rosto estava plano e imóvel, como a superfície do riacho atrás da casa, quando não havia vento. E Alho não tinha ideia do que se movia sob aquela superfície. Mas também houve outros momentos. Momentos em que Alho não era o chefe chegando com presentes, mas apenas um homem de 37 anos sentado em uma pequena cozinha, sem saber o que dizer para a filha de 15 anos, que ele só soube que existia 72 horas antes. Uma vez, Hélio serviu água da jarra na mesa para Lily. E sua mão, a mesma mão que segurou uma arma tão firme quanto uma pedra, tremeu ligeiramente ao redor da velha jarra de plástico e derramou água sobre a mesa. Ele se apressou em pegar uma toalha e limpar, desajeitado. E naquele momento, ele não parecia um chefe da máfia. Ele parecia um pai entrando no quarto de seu filho recém-nascido pela primeira vez, sem saber como segurar algo tão pequeno sem fazer errado. Lily viu. Ela não disse nada, mas viu. Uma tarde, Alho sentou-se na varanda com Lily e Walter, sem falar, apenas sentado ali. E o silêncio não era tenso como no primeiro dia. Era pesado de uma maneira diferente. Pesado porque todos os três sabiam que havia algo ainda não dito. E nenhum deles estava pronto ainda. Então o telefone de Alho tocou. Ele olhou para a tela, levantou-se, saiu para o pátio e atendeu. Lily não tentou ouvir, mas estava perto o suficiente para ver a mudança. As costas de Alho se endireitaram, seus ombros endureceram e sua voz, a voz que minutos antes estava perguntando sem jeito a Lily se algo interessante havia acontecido na escola naquele dia, mudou completamente em um único segundo. Baixa, fria, lenta, cada palavra cortada de forma limpa, como o golpe de uma faca. E embora Lily não pudesse ouvir as palavras exatas, ela ouviu aquele tom, o tom de alguém dando uma ordem que ninguém ousaria questionar. A ligação terminou em menos de um minuto. Alho voltou para a varanda, sentou-se e tentou retomar a conversa com sua voz normal. Mas Lily tinha visto. Ela tinha visto que o homem que derramou água na mesa e o homem que falou ao telefone no pátio eram a mesma pessoa e que ambos os homens viviam dentro do mesmo corpo, mas vinham de dois mundos completamente diferentes. E ela começou a entender por que, 15 anos antes, seu avô viu a arma sob o banco do motorista e decidiu mentir. Aconteceu na noite de quinta-feira, o quarto dia desde que Alho chegou a Cedar Hollow. Os três estavam sentados na varanda da mesma forma que haviam se sentado nas últimas noites. Walter na cadeira de madeira da esquerda, Lily nos degraus da varanda, Alho na cadeira de plástico que ele havia trazido de casa, porque a varanda só tinha uma cadeira, e Walter já estava sentado nela. Estava escuro. Não havia luzes de rua neste trecho distante da estrada. Apenas a luz da varanda lançando uma fraca fita amarela pelo pátio e o som constante dos grilos vindo da margem do riacho atrás da casa. Ninguém disse nada por um longo tempo. Então Alio falou. Ele falou devagar, com a voz calma, não como a voz que usava para dar ordens ao telefone, e não como a voz desajeitada que tinha quando derramou água sobre a mesa, mas uma voz em algum lugar no meio. A voz de um homem que pensou em cada palavra antes de dizê-la. Sr. Walter, eu respeito o que o senhor fez por Lily. Ninguém está negando isso. O senhor a criou sozinho por 15 anos, e eu sei que não foi fácil. Alio parou, olhou para a escuridão à frente. Então ele continuou. Mas olhe para aquele telhado, olhe para aquela oficina,
Olhe para os sapatos que ela usa para ir à escola. Depois, olhe para as suas mãos. O Senhor deu a essa garota tudo o que podia, mas o Senhor sabe, e eu sei que não pode continuar dando para sempre. Eu posso dar a ela o que o Senhor não pode. Um futuro. A frase não foi alta, não foi afiada. Não havia nada nela que soasse como uma ameaça. Foi gentil. Gentil como uma faca muito afiada. Do tipo que corta a pele tão limpo que a pessoa que está sendo cortada não sente a dor imediatamente e só vê o sangue alguns segundos depois. Walter não reagiu. Ele ficou imóvel na cadeira, a mão direita esfregando o joelho esquerdo, o joelho que doía desde o inverno passado, mas que ele nunca tinha ido ao médico porque o custo de uma consulta era o custo dos livros de Lily por um semestre inteiro. Seus olhos olhavam para a escuridão à frente. Não para Alho, não para Lily, mas para a forma negra das montanhas Apalaches à distância. Como se em algum lugar naquele contorno estivesse a resposta que ele procurava. Mas ele não disse nada. Lily também não disse nada. Ela sentou-se no degrau da varanda com os braços em volta dos joelhos, os olhos baixos para o chão. Ela ouviu cada palavra. Cada palavra pousou exatamente onde deveria. Naquela noite, depois que Alho voltou para o motel e Walter entrou, Lily não foi para a cama. Ela ficou na porta da cozinha, encostada no batente, e observou seu avô amassar a massa de biscoito para a manhã seguinte. Ela o tinha visto fazer isso milhares de vezes. Mas esta noite, ela estava olhando de forma diferente. Ela estava olhando para as mãos dele, olhando de verdade. Ela viu como seus nós dos dedos se dobravam em ângulos não naturais porque a artrite havia corroído a cartilagem. Ela viu os calos grossos em suas palmas, abertos em alguns lugares onde, se você olhasse de perto, podia ver sangue seco nas rachaduras. Ela viu como aquelas mãos tremiam ligeiramente cada vez que pressionavam a massa. Um tremor tão pequeno que você tinha que estar muito perto para notar. E ela entendeu que ele havia escondido aquele tremor muito bem. Escondido todas as manhãs, enquanto segurava uma chave de fenda. Escondido todo sábado, enquanto amassava a massa na feira. Escondido por 15 anos, simplesmente por nunca deixar ninguém olhar de perto o suficiente. E naquele momento, parada na porta da cozinha, olhando para as costas curvadas e as mãos trêmulas de um homem de 72 anos amassando massa às 10 da noite para que de manhã pudesse vender biscoitos para pagar a conta de luz, Lily sentiu algo que nunca havia sentido antes. Culpa. Não porque ela tivesse feito algo errado, mas porque ela existia. Porque ela era a razão pela qual aquelas mãos tinham que amassar massa às 10 da noite. Porque ela era o fardo que aquele velho carregou nas costas por 15 anos, sem nunca largar, sem nunca dizer que era pesado. E Alho havia plantado aquele pensamento em sua mente exatamente no momento certo, exatamente no lugar certo. Não por crueldade, mas o efeito não foi diferente. Lily foi para o quarto, mas não dormiu. Ela deitou na cama, olhando para o teto, onde a velha mancha de água do telhado remendado se espalhara em uma forma marrom irregular que ela olhava todas as noites de sua vida. Ela se virou de novo, a cama velha rangendo cada vez que se movia. E no quarto ao lado, separado por uma parede fina, Walter ficou imóvel com os olhos abertos e ouviu tudo. Ele ouviu a cama ranger. Ele ouviu Lily se virando. Ele ouviu os longos silêncios entre cada virada ficarem mais pesados que o anterior. Ele deitou de costas com as duas mãos apoiadas no peito, aquelas mãos ásperas e calejadas cruzadas uma sobre a outra. E ele rezou, não em voz alta, apenas em sua mente, da maneira que rezava todas as noites, desde que Ruth morreu. E ele percebeu que havia coisas neste mundo além do alcance das mãos de um mecânico de automóveis. Mas o que ele pediu naquela noite não era o que ninguém de fora teria adivinhado. Ele não pediu para Lily ficar. Ele não pediu a Deus para mantê-la com ele. Ele pediu que Lily escolhesse o que era certo, que ela escolhesse o que fosse melhor para ela, não importava o que fosse. Mesmo que isso significasse que na manhã seguinte ela colocaria a mochila no ombro, entraria em um Escalade e deixaria Cedar Hollow para sempre. Mesmo que essa escolha o quebrasse completa e totalmente, porque Walter Whitfield viveu 72 anos, e se 15 anos criando sua neta lhe ensinaram uma coisa, foi esta. O amor verdadeiro não se apega. O amor verdadeiro abre a mão e diz, vá. Mesmo quando depois que a mão se abre,
Aquelas mãos não sabem mais o que lhes restará para segurar. Lily aguentou por mais um dia. E então algo dentro dela não aguentou mais. Não era raiva e não era rebelião, mas a sensação de viver em uma casa onde cada parede tinha uma porta trancada. E ela não tinha a chave de nenhuma delas. Na tarde de sexta-feira, depois que Alio voltou para o motel e toda Cedar Hollow estava mergulhando na quietude particular de uma noite de fim de semana, Lily sentou-se em frente a Walter na mesa da cozinha. Ele estava limpando as mãos com o pano manchado de óleo depois de terminar o último carro do dia. Lily olhou para ele e falou com uma voz calma, mas firme. A voz de alguém que passou a noite inteira olhando para o teto e pensando nesta frase antes de dizê-la. Vô, eu preciso saber de tudo. Não uma parte, tudo. Por que a mamãe foi embora? Por que você escondeu meu pai? Por que ninguém me disse uma palavra por 15 anos? Walter parou de limpar as mãos. O pano ficou ali entre suas palmas, esticado sobre a pele áspera como uma corda o segurando antes que ele caísse. Ele olhou para Lily, olhou naqueles olhos cinza-azulados, os olhos que o seguiram desde que eram os olhos de um bebê chorando às 3 da manhã. Depois, os olhos de uma criança de 5 anos perguntando, Vô, onde está minha mãe? Depois, os olhos de uma menina de 10 anos que parou de perguntar porque já sabia que não haveria resposta. E agora os olhos de uma jovem de 15 anos sentada à sua frente, exigindo a verdade com uma calma mais assustadora do que qualquer grito. Walter entendeu que a porta que ele manteve trancada por 15 anos não poderia mais ficar trancada. Ele pousou o pano na mesa, puxou a cadeira para mais perto e sentou-se nela lentamente, tão lentamente quanto suas costas curvadas permitiam. Então ele contou a ela. Ele contou que 15 anos antes, um jovem veio a Cedar Hollow dirigindo um carro preto, dizendo que trabalhava no ramo imobiliário. Ficou por 3 semanas e depois desapareceu no meio da noite. Ele contou que Diana, sua filha, se apaixonou por aquele homem da maneira que uma garota de 20 anos que nunca saiu da cidade se apaixona por um homem do mundo exterior, completamente, sem reservas. Ele contou que na noite anterior à partida daquele homem, ele saiu para fechar o portão da oficina e passou pelo carro estacionado na beira da estrada. A porta estava entreaberta e ele viu a arma sob o banco do motorista. Ele contou que naquele momento entendeu no que sua filha havia se metido. Não no ramo imobiliário, não em nada pertencente ao mundo comum, mas algo sombrio, algo perigoso, algo para o qual ele não tinha nome. Embora o arrepio que percorreu sua espinha naquela noite o tenha nomeado para ele. Ele contou que quando Alio voltou 3 meses depois, ele mentiu. Minha filha se foi. 4 palavras que ele havia preparado com antecedência porque sabia que mais cedo ou mais tarde aquele homem voltaria. E ele sabia que teria apenas uma chance de mandá-lo embora. Tudo isso enquanto Diana estava dentro de casa, a 30 passos da porta da oficina, sua barriga já começando a inchar. Ele contou que Diana deu à luz Lily 6 meses depois no hospital do condado, a 64 quilômetros de Cedar Hollow, e que ele dirigiu seu velho caminhão até lá às 2 da manhã, quando o trabalho de parto começou. Ele contou que quando segurou o bebê pela primeira vez e olhou em seus olhos, aqueles olhos cinza-azulados, ele soube que aquela criança era filha do homem com a arma sob o banco do motorista. E ele também sabia que isso não mudava absolutamente nada. Aquele bebê ainda era sua neta, seu sangue, a carne e osso de sua filha. Então ele contou a parte que fez sua voz desacelerar, ficar mais pesada, como se cada palavra fosse uma pedra que ele tivesse que levantar do fundo de sua barriga. Ele contou que quando Lily tinha 5 meses, outro homem apareceu em Cedar Hollow, Raymond Novak, 27 anos, dirigindo uma picape preta dizendo que estava no negócio de madeira. Mas Walter soube na hora, com o instinto de um homem que viu uma arma sob o banco do motorista uma vez e nunca esqueceu a sensação, que este homem também não era comum. Só mais tarde Walter soube que Novak pertencia à organização rival da família Ferraro, que ele veio a Cedar Hollow para observar o antigo negócio de terras e que quando soube que Diana já havia se envolvido com Alio, ele se aproximou dela não por amor, mas por informação. Mas Diana não sabia disso. Diana tinha 20 anos, presa em uma casinha com um pai idoso e um bebê, exausta, solitária. E Novak apareceu como uma porta se abrindo para o mundo exterior. Ele contou que uma noite, quando Lily tinha quase 6 meses,
Ele acordou com choro às 3 da manhã. O choro de Lily, agudo e ininterrupto, o tipo de choro que um bebê faz depois de chorar por muito tempo sem ser pego. Ele se levantou, foi para a cozinha e viu o berço no meio da sala, a porta da frente escancarada, o vento frio da noite soprando e a cadeira onde Diana sempre se sentava para amamentar o bebê completamente vazia. Não havia mala no chão da cozinha porque Diana já a havia levado. Não havia bilhete na mesa. Não havia nada além de um bebê chorando e uma porta aberta. Walter pegou Lily, segurou-a contra o peito e saiu para olhar a estrada. A estrada estava preta, vazia, sem carro, sem faróis. Diana se foi com Novak. Ele ficou na porta segurando sua neta até ela parar de chorar. Então ele voltou para dentro e fechou a porta. A partir daquela noite, não havia mais ninguém naquela casa além dos dois. As cartas de Diana começaram a chegar alguns meses depois, esparsas, depois cada vez mais distantes. Então, um dia, pararam completamente, exatamente como alguém diminuindo lentamente uma luz até o quarto, ficar totalmente escuro. E seus olhos se acostumaram tanto com a escuridão que você não conseguia mais se lembrar que um dia foi claro. Walter terminou de falar e ficou em silêncio. Suas mãos estavam sobre a mesa, palmas para cima, calejadas, rachadas, tremendo fracamente. Ele olhou para Lily e disse a última frase com uma voz que não tremeu, embora suas mãos estivessem tremendo. Eu posso ter errado. Eu sei disso, mas tudo o que fiz com tudo o que eu tinha. Lily olhou para as mãos abertas na mesa. Ela não falou, não se levantou, não chorou. Ela apenas ficou sentada ali, aqueles olhos cinza-azulados fixos naquelas mãos ásperas e calejadas. Enquanto toda a pequena cozinha, espessa com o cheiro de óleo de motor e massa de biscoito, mergulhava no silêncio mais pesado que aquelas 4 paredes já carregaram. 2 dias após a conversa na cozinha, enquanto Lily ainda estava encaixando cada peça da verdade em seu devido lugar em sua mente, e Walter ainda vivia com a sensação de um homem que foi aberto e ainda não costurado, a coisa que nenhum dos dois esperava chegou. Frank Caruso ligou para Alio às 6 da manhã. Alio estava na varanda do lado de fora de seu quarto de motel, uma xícara de café de máquina de venda automática na mão, olhando para o trecho vazio da Rota 19. Seu telefone vibrou. Ele atendeu e a voz de Frank do outro lado foi breve como sempre. Mas desta vez carregava algo que Alio raramente ouvia na voz daquele homem de 55 anos. Urgência. Os homens de Nova que estão na cidade, 2 deles, picape preta estacionada no posto de gasolina abandonado desde a noite passada. Alio não disse nada por 3 segundos. Então ele perguntou se eles já sabiam onde a garota estava. Frank disse que eles tiraram fotos da oficina e da casa à distância. Alio encerrou a ligação e esmagou o copo de café na mão até amassar, o líquido quente derramando sobre seus dedos, mas ele não se moveu. A cicatriz nas costas de sua mão direita ficou vermelha com a força de seu aperto. Ele ligou para Frank de volta em 1 minuto e deu a ordem, sua voz retornando ao tom exato que Lily ouvira na varanda no dia anterior. Baixa, fria, cada palavra limpa como uma lâmina. Traga mais homens. Não os deixe chegar perto da garota, mas não faça barulho. Ainda não. A partir daquele momento, Cedar Hollow tinha mais 2 veículos pretos estacionados em extremos opostos da cidade. Embora a maioria das pessoas lá não tenha notado ou tenha assumido que pertenciam aos estranhos que já seguiam o homem de terno de 3 peças no motel. Mas Lily não sabia de nada disso. Ela ainda ia para a escola, ainda caminhava 3 quilômetros, ainda voltava para casa para ajudar seu avô a consertar carros até a noite de segunda-feira. Lily ficou até tarde na biblioteca da escola naquela noite porque estava trabalhando em um trabalho em grupo para a história americana. A biblioteca fechou às 7 e já estava totalmente escuro quando ela começou a caminhada para casa. Na estrada entre a escola e a casa, havia um trecho de cerca de 800 metros que passava pela parte antiga da cidade, onde casas abandonadas ficavam silenciosas em ambos os lados, sem luzes de rua porque o condado parou de pagar para mantê-las anos atrás. Lily havia percorrido aquele trecho centenas de vezes e nunca teve medo, porque Cedar Hollow era o tipo de lugar onde não havia o que temer. Até que ela ouviu o motor atrás dela. Ela se virou. Uma picape preta, faróis apagados, movia-se lentamente a cerca de 30 metros atrás dela. Não acelerou, não parou. Apenas a seguiu no ritmo de uma pessoa andando.
Lily apressou os passos. O caminhão também apressou. Ela começou a correr, e o motor atrás dela aumentou o suficiente para que ela pudesse ouvir os pneus moendo o cascalho, diminuindo a distância. Seu coração batia contra as costelas com tanta força que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ninguém nunca a havia perseguido em sua vida. Ela nunca soube como era quando algo se movia na escuridão atrás dela. E ela não sabia o que queria. Então, da estrada à direita, um Escalade preto surgiu, sem buzina, sem faróis. Veio como um bloco sólido de aço preto, cortando o espaço entre Lily e a picape. O Escalade parou de lado na estrada. As portas se abriram e dois homens vestidos de preto saíram e formaram uma linha entre Lily e a picape atrás dela. A picape parou. Ficou ali por talvez 5 segundos, o motor rosnando baixo, depois engatou a ré, deu meia volta e desapareceu na escuridão no final da estrada. Um dos homens de preto se virou para Lily, deu-lhe um único aceno de cabeça e voltou para o veículo. O Escalade foi embora. Lily ficou sozinha no meio da estrada escura, as mãos tremendo, as pernas tremendo, a respiração acelerada, observando o Escalade desaparecer e entendendo, completamente mais profundamente do que qualquer história que Walter ou Beth já lhe contaram, que o mundo que seu avô temeu por 15 anos, o mundo da arma sob o banco do motorista, não era uma história. Ele acabara de segui-la para casa. Quando ela chegou em casa, Alio já estava no quintal da frente, as mãos nos bolsos, o rosto inexpressivo, mas a mandíbula tão cerrada que ela podia ver o músculo saltando sob a pele. Ele sabia. Ele sabia antes dela. Ele estava prestes a abrir a boca para dizer algo. Talvez para perguntar se ela estava bem, talvez para explicar. Mas Lily falou primeiro. Ela parou a 3 passos dele, as mãos ainda tremendo, a voz sem tremer. Você é o futuro de que falou? Ou você é exatamente o perigo que meu avô temeu por 15 anos? Ela o chamou de você. Não de pai, não de Alho. Apenas você, com a voz que as pessoas usam para estranhos. E Alho, o homem que enfrentou canos de armas sem piscar. O homem que ouviu aliados o traírem sem mudar de expressão. O homem que viu inimigos morrerem sem que suas mãos tremessem, ficou ali no quintal de uma casinha em Cedar Hollow e levou aquela frase direto no peito. Ele não respondeu. Não porque não tivesse resposta, mas porque qualquer coisa que dissesse seria ou uma mentira, ou o tipo de verdade que ele ainda não estava pronto para ouvir a si mesmo admitir. Ele ficou ali, a mão abrindo e fechando dentro do bolso, a cicatriz nas costas dela se contraindo fracamente, e não disse nada. Aquele silêncio foi a resposta mais honesta que ele tinha para dar. 3 dias após o incidente da picape, enquanto Lily ainda se encolhia toda vez que ouvia o som de um motor desconhecido na estrada, e Alho ainda não havia encontrado uma resposta para a pergunta que ela jogou direto em seu peito naquela noite. Um ônibus da Greyhound parou no posto de gasolina na entrada da cidade e uma mulher desceu. Ela usava um casaco fino, embora o outono já tivesse se instalado. E o vento da montanha nos Apalaches estava frio o suficiente naquela manhã para que a respiração fosse visível no ar. Seu longo cabelo castanho ainda estava lá, mas agora seco, sem brilho, amarrado apressadamente na nuca. Uma pequena mochila pendia de um ombro, sem mala, e seu rosto. Se alguém em Cedar Hollow ainda se lembrava de Diana Whitfield aos 20 anos, com seu sorriso largo e olhos castanhos brilhantes, então a mulher de 35 anos parada no posto de gasolina naquela manhã era uma versão que o tempo havia reescrito completamente. Ela era muito mais magra do que qualquer magreza comum. Suas clavículas afiadas sob o tecido do casaco. Seus olhos fundos com olheiras que não vinham de uma noite sem dormir, mas de 1000 noites sem dormir. E ao longo da borda esquerda de seu queixo, havia uma cicatriz fraca de cerca de 2 centímetros de comprimento que não estava lá 15 anos atrás. Diana caminhou do posto de gasolina até o final da estrada de terra, a mesma estrada que ela caminhou milhares de vezes quando ainda era filha de Walter Whitfield, e a cada passo que a aproximava da casa seu ritmo diminuía, como se suas pernas estivessem discutindo com sua mente sobre se ela deveria continuar. Ela parou no portão da oficina. A placa Oficina Whitfield ainda estava lá, mais desbotada agora, mais desgastada, mas ainda a mesma placa que ela olhou todos os dias nos primeiros 20 anos de sua vida.
A porta da casa estava aberta, e naquela porta, com uma toalha de mão jogada sobre um ombro e suas mãos ásperas e calejadas pendendo ao lado do corpo, estava Walter. Ele olhou para Diana. Diana olhou para ele. 15 anos se estendiam entre eles nos 10 passos do portão até a porta. Walter não gritou, não correu para ela, não a abraçou. Seu rosto não mudou, ou mudou apenas em lugares que alguém que o conhecesse há tempo suficiente teria notado. Um piscar mais rápido que o normal, sua mandíbula se contraindo e depois relaxando, o polegar da mão direita pressionando a palma e soltando. Ele olhou para sua filha e viu tudo. Ele viu a magreza que não vinha de dieta. Ele viu a cicatriz em seu queixo. Ele viu a maneira como Diana ficava com os ombros ligeiramente encolhidos, como alguém que se acostumou a apanhar e cujo corpo aprendeu a se fazer menor mesmo quando ninguém estava levantando a mão. Ele viu tudo isso e entendeu. Mas ele ainda perguntou com uma voz plana, não com raiva, não com alegria, apenas precisando saber: você voltou por causa de Lily ou porque alguém te fez voltar? Diana ficou ali no portão e aquela pergunta, apenas algumas palavras simples, a quebrou. Não lentamente, instantaneamente. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse levantar a mão para o rosto. Seus ombros tremendo, sua boca se abrindo. Mas o soluço veio antes das palavras. Ela chorou ali no portão da oficina, mochila no ombro, sapatos sujos. E através daqueles soluços, ela lhe disse que queria voltar há muito tempo. Há muito tempo, desde o primeiro ano. Mas Novak não a deixava. Ela disse que Novak controlava tudo, o telefone, o dinheiro, o carro, que ela não tinha permissão para ir a lugar nenhum sozinha, não tinha permissão para ligar para ninguém, não tinha permissão para contatar ninguém de sua vida antiga. Ela disse que as cartas que enviou a Walter durante aquele primeiro ano foram as únicas vezes que conseguiu escrever em segredo enquanto Novak estava fora. E quando ele descobriu, ele a espancou. E depois disso não houve mais cartas. Ela disse que a cicatriz em seu queixo veio da vez que tentou fugir quando tinha 27 anos, e Novak a encontrou na rodoviária em Knoxville. Ela disse que desta vez Novak a forçou a voltar para Cedar Hollow porque precisava dela para se aproximar de Lily. Precisava que ela usasse o vínculo entre mãe e filha para levar Lily a algum lugar que os homens de Novak pudessem alcançá-la, para transformar a garota em uma vantagem contra Alio. Ela disse que veio aqui porque Novak a forçou. Mas ela também veio porque esta foi a primeira vez em 15 anos que ela teve permissão para passar da porta que Novak mantinha trancada. E qualquer que fosse o motivo, seus pés ainda a trouxeram de volta aqui, de volta a esta estrada de terra, de volta a esta casa. Ela disse: me desculpe, pai, me desculpe. Ela disse isso 3 vezes, e cada vez soou mais leve que a anterior, como se ela soubesse que aquelas palavras não eram suficientes para 15 anos, mas eram tudo o que lhe restava para oferecer. Walter ficou na porta e ouviu tudo. Seu rosto não mudou, mas sua mão direita, aquela mão áspera e calejada pendendo ao lado do corpo, fechou-se em punho e abriu novamente. Fechou e abriu. Diana disse: por favor, vô, me deixe ver a Lily. Só uma vez. Só me deixe olhar para ela uma vez, e depois eu vou embora. Walter não disse sim, e ele não disse não. Ele não convidou Diana para entrar, mas ele também não fechou a porta. Ele ficou ali, a porta aberta atrás dele. Então ele se virou e voltou para dentro de casa, deixando aquela porta exatamente onde estava. Aberta, nem larga, nem estreita, apenas o suficiente para uma pessoa passar, se essa pessoa escolhesse passar por conta própria. Isso era tudo o que Walter podia dar naquele momento. Não, perdão, ainda não. Apenas uma porta que não havia sido fechada. Tudo chegou ao auge na tarde de domingo, quando os 4 estavam na mesma sala pela primeira vez. Aulio foi à casa de Walter, não por programação, mas porque Frank ligou para dizer que os homens de Novak estavam de volta. Desta vez, não 2, mas 4. E eles não estavam mais apenas observando. Estavam esperando a ordem para se mover. Hélio entrou na cozinha, ainda de terno. Mas desta vez, isso não o fazia parecer poderoso. Fazia-o parecer um homem carregando o tempo perdido e um medo que ele acabara de encontrar. Diana estava na casa desde a manhã, sentada no canto da cozinha na cadeira de plástico que Walter havia puxado para ela, ombros encolhidos, ambas as mãos firmemente entrelaçadas no colo,
olhos vermelhos de chorar, mas sem mais chorar porque até as lágrimas têm limites. Walter estava ao lado do fogão, as costas contra a parede, os braços pendendo ao lado do corpo, aquelas mãos ásperas e calejadas imóveis. Lily sentou-se à mesa no exato lugar onde tomou café da manhã todas as manhãs por 15 anos. Seus olhos cinza-azulados olhando para frente, sem olhar para ninguém em particular. Alho falou primeiro. Ele ficou no meio da cozinha, sem se sentar, porque em seu mundo, quando algo importante tinha que ser dito, um homem ficava de pé. E ele falou com uma voz que não era a voz de um chefe dando ordens, nem a voz de um pai desajeitado, mas algo no meio. A voz de um homem dizendo a verdade, mesmo que a verdade não fosse bonita. Novak sabe que Lily está aqui. Ele enviou homens. Aquela noite na estrada foi apenas o começo. Se Lily ficar em Cedar Hollow, ele virá atrás dela, e não com uma picape rastejando lentamente atrás dela desta vez. Alho olhou para Walter. O senhor não pode protegê-la de homens como Novak. A culpa não é sua. É porque meu mundo já tocou este lugar. E uma vez que toca algo, não recua. Eu posso protegê-la. Eu tenho homens. Eu tenho recursos. Eu tenho tudo o que é necessário para mantê-la segura. Mas tem que ser em Chicago, não aqui. Aquela frase caiu na cozinha como uma pedra caindo em um poço profundo. Diana começou a chorar novamente. Ela disse, Lily, me desculpe. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas estou implorando para que me perdoe. Eu não queria te deixar. Fui mantida longe. Não tinha como voltar. As palavras de Diana saíram jorrando rápido, tropeçando umas nas outras, emaranhadas com lágrimas, e elas carregavam algo real, não falso, não atuado, mas também carregavam 15 anos de vazio que nenhum pedido de desculpas poderia preencher. Walter não disse nada. Ele ficou contra a parede, olhos fechados, mãos pendendo ao lado do corpo. E ele não disse uma única palavra. Ele não implorou para Lily ficar. Ele não falou mal de Alho. Ele não falou mal de Diana. Ele não mencionou 15 anos acordando às 5 da manhã. Ele não mencionou biscoitos, não mencionou chaves de fenda, não mencionou suas mãos. Ele não usou nada do que fez como arma para manter sua neta ao seu lado. Ele apenas ficou ali, de olhos fechados, e deixou Lily escolher por si mesma. Porque naquela noite, enquanto estava deitado ouvindo-a se virar na cama, ele pediu a Deus que deixasse Lily escolher o que era certo, mesmo que isso o destruísse. E Walter Whitfield era um homem que cumpria suas promessas a Deus. A cozinha ficou em silêncio. O cheiro de óleo de motor da oficina ao lado da casa flutuava fracamente pelo ar, misturando-se com o cheiro de massa de biscoito ainda persistente na mesa daquela manhã. O relógio de pilha na parede, cujo ponteiro dos segundos parou de funcionar no ano passado, estava ali em silêncio, como se o próprio tempo estivesse esperando. Lily sentou-se à mesa, olhando para a madeira. Ela viu o arranhão que fez quando tinha 7 anos, tentando consertar a perna da mesa para seu avô com uma chave de fenda. Ela viu a pequena marca de queimadura no canto da vez em que ele a ensinou a acender um fósforo quando ela tinha 10 anos. Ela olhou para aquela mesa, e aquela mesa era o mapa de 15 anos. Então Lily se levantou, não rapidamente, não lentamente, mas da mesma forma que se levantava todas as manhãs quando ouvia o café sendo servido. Ela não olhou para Alho. Ela não olhou para Diana. Ela caminhou até onde Walter estava com os olhos fechados contra a parede e se ajoelhou ao lado dele. Ela pegou as mãos dele nas suas, aquelas mãos ásperas e calejadas, as juntas inchadas, os nós dos dedos tortos, as unhas contornadas de óleo preto, as palmas rachadas, o leve tremor, as mãos que amassaram massa de biscoito às 10 da noite, que seguraram uma chave de fenda às 5 da manhã, que trançaram seu cabelo mesmo com os dedos mais grossos que os fios, que a pegaram às 3 da manhã quando ninguém mais no mundo acordaria por ela. Lily segurou aquelas mãos e disse, sua voz firme, embora seus olhos estivessem úmidos. Estas mãos me criaram. Estas mãos nunca me soltaram. Eu não preciso de uma cobertura. Eu não preciso de guarda-costas. Eu não preciso de Chicago. Eu preciso do vô. Walter abriu os olhos, olhos castanhos, nublados, cansados, 72 anos vivendo dentro deles, olhando para os olhos cinza-azulados erguidos para ele de baixo. As duas cores não eram as mesmas, nunca foram as mesmas. E não importava, nunca importou. Walter pressionou os lábios.
Seu queixo tremeu uma vez, apenas uma vez, e então ele recuperou o controle. Ele não disse nada. Ele não precisava. Suas mãos, as mãos que ele não conseguia mais fechar em punho, fecharam-se em torno das mãos de Lily, e pela primeira vez em 15 anos, algo o segurou de volta. Alio ficou no meio da cozinha. Ele olhou para a menina de 15 anos ajoelhada ao lado do homem de 72 anos. Olhou para os dois pares de mãos entrelaçadas, um áspero e rachado, um pequeno e pálido, e ele ficou ali com as próprias mãos pendendo ao lado do corpo, sem saber o que fazer. Não havia nada em suas mãos, nenhuma arma, nenhum dinheiro, nenhum contrato, nenhum poder, nada que ele pudesse usar naquele momento. As mãos que uma vez comandaram todo um submundo pendiam impotentes ao seu lado, e a cicatriz nas costas de sua mão direita tremia fracamente. Mas desta vez não de raiva e não de medo, mas de algo para o qual Alio Ferraro, o mais poderoso chefe da máfia da costa leste da América, não tinha nome. Alio não se moveu. Ele ficou no meio da cozinha, no exato lugar onde estava quando falou sobre Novak, e olhou para Lily ajoelhada ao lado de Walter sem piscar. Ele olhou para as pequenas mãos da menina envoltas nas mãos ásperas e calejadas do velho, e olhou para a maneira como aqueles dois pares de mãos se encaixavam. Não por causa do tamanho, mas por causa do hábito, por causa de 15 anos passando chaves, limpando ferramentas, amassando massa, trançando cabelos, 15 anos de uma mão encontrando a outra sem precisar pensar. Ele olhou e entendeu, não com sua mente, mas com algo mais profundo que a mente, que o vínculo diante de seus olhos não era algo que o dinheiro pudesse construir. Tinha sido construído com biscoitos às 5 da manhã e um telhado com vazamento remendado com lata incompatível e sapatos gastos que a menina ainda usava, embora um novo par de Nikes estivesse fechado ao lado da porta de seu quarto. Tinha sido construído com 15 anos sem faltar um único dia, e seu império de 2 bilhões de dólares, os milhares de homens sob seu comando, toda a cidade subterrânea que ele controlava, não podiam comprar nem um segundo daqueles 15 anos. O silêncio se prolongou. Talvez um minuto, talvez mais. Diana sentou-se no canto da cozinha. Ambas as mãos pressionadas sobre a boca, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. O relógio quebrado na parede permaneceu imóvel. Então Alio falou. Sua voz era diferente de qualquer uma que Lily já ouvira. Não era a voz fria que dava ordens pelo telefone. Não era a voz desajeitada que derramou água sobre a mesa. Não era a voz calculista que ele usou ao falar sobre Chicago e a cobertura. Esta voz era áspera, baixa e lenta, como se cada palavra tivesse que passar por um lugar em sua garganta tão estreito que mal as deixava sair. Eu não vim aqui para tirar a garota de você. Ele parou, engoliu em seco, depois continuou. Eu perdi 15 anos. 15 anos em que eu deveria estar aqui. E não estava. Não porque eu não quisesse, mas porque eu não sabia. Mas isso não foi sua culpa. E também não foi culpa da garota. Foi minha. Porque eu vivo no tipo de mundo onde um mecânico de automóveis vê uma arma em um carro e decide esconder sua filha. E ele estava certo em fazer isso. Alio olhou para as mãos de Lily, ainda segurando as de Walter. Eu não quero perder mais. Ele disse aquelas palavras. E naquele momento, no meio daquela pequena cozinha espessa, com o cheiro de óleo de motor e massa de biscoito, o mais poderoso chefe da máfia da costa leste da América parecia exatamente a única coisa que ele não teve permissão de ser por 15 anos. Um pai. Walter abriu os olhos e olhou para Alio. Pela primeira vez desde que Alio entrou na oficina na tarde de terça-feira da semana anterior, Walter não o estava olhando com um olhar desconfiado. Não o olhar de um velho escondendo sua neta do mundo exterior. Não um olhar duro como pedra que uma vez disse, minha filha se foi. Mas o olhar de um homem de 72 anos medindo um homem de 37 anos com a única régua que dinheiro e poder nunca poderiam registrar. A medida da verdade. Walter disse, sua voz lenta, clara, cada palavra colocada como um tijolo. Se você quer estar na vida da garota, então você tem que merecer. Não com dinheiro, não com uma cobertura, não com guarda-costas ou carros pretos. Estando aqui. E estar aqui significa estar aqui. Venha sentar, comer biscoitos, consertar o que precisa ser consertado.
Ouça quando a garota quiser falar e fique quieto quando ela precisar de silêncio. Se você pode fazer isso ou não, eu não sei. Mas esse é o único preço que eu aceito. Os dois homens se olharam, o chefe da máfia de 37 anos de pé no meio da cozinha de terno, e o mecânico de 72 anos encostado na parede com uma camisa de flanela desbotada. Entre eles estava uma menina de 15 anos ajoelhada no chão da cozinha velha, segurando a mão de seu avô, seus olhos cinza-azulados úmidos, mas sem chorar. Ninguém disse mais nada. Ninguém precisava. Naquela cozinha, naquele domingo à tarde, entre o cheiro de óleo de motor e biscoitos e silêncio, os três encontraram algo que ninguém nomeou, mas todos reconheceram. Não perdão completo, não felicidade, apenas um lugar para ficar, pequeno, estreito, mas o suficiente para todos os três colocarem os pés e começarem de novo a partir de algo mais verdadeiro que promessas e mais verdadeiro que dinheiro. Naquela noite, depois que Lily adormeceu e Walter foi para seu quarto, Lil sentou-se no Escalade estacionado do lado de fora do motel e fez uma ligação. 2 da manhã, a Rota 19 estava preta e vazia. Nenhum carro à vista, apenas o som dos grilos e o som da voz de Alio dentro do veículo. Ele ligou para Frank primeiro, disse 3 frases. Então Frank o conectou a outro número. A segunda ligação durou menos de 4 minutos. Alio falou com a mesma voz que Lily ouvira na varanda no dia anterior e no pátio na noite em que a picape a seguiu. Uma voz baixa, fria, cada palavra cortada de forma limpa, sem uma sílaba desperdiçada. A voz de um homem que não precisava ameaçar porque não precisava. Ele só precisava falar e a pessoa que ouvia entenderia por si mesma o que aconteceria se não ouvisse. Ninguém sabia o que Alio disse naquela ligação. Ninguém, exceto Frank e o homem do outro lado da linha. Mas na manhã seguinte, quando o sol nasceu sobre os Apalaches e a névoa da manhã ainda se agarrava aos vidros dos carros, as 4 picapes pretas haviam desaparecido de Cedar Hollow. O posto de gasolina abandonado no final da estrada estava vazio. Os lugares onde os homens de Novak haviam estacionado para observar a oficina agora continham apenas marcas de pneus no cascalho úmido. Ninguém em Cedar Hollow perguntou por que as picapes haviam desaparecido. As pessoas em cidades pequenas têm um estranho instinto para saber quando fazer perguntas e quando agir como se não tivessem visto nada. E esta foi uma daquelas vezes em que agiram como se não tivessem visto nada. Naquela tarde, Alio disse a Walter que Novak não voltaria a Cedar Hollow. Ele não explicou como, e Walter não perguntou. Os dois homens se olharam e o breve aceno de cabeça de Walter foi suficiente para ambos entenderem que há algumas coisas que não precisam ser ditas em voz alta, assim como havia coisas que Walter fizera 15 anos antes que nunca precisaram de explicação. Então Alio disse mais uma coisa. Ele disse que Diana seria levada para um lugar seguro. Não Cedar Hollow, mas Virgínia, a cerca de 3 horas de carro, outra cidade pequena onde seu pessoal garantiria que Novak nunca mais a encontrasse. Um pequeno apartamento, 2 anos de aluguel já pagos adiantados, um emprego em uma lavanderia arranjado através de um dos contatos de Frank. Não porque Alio tivesse perdoado Diana, mas porque Diana era a mãe de Lily. E depois de uma semana em Cedar Hollow, aí ele começou a entender que não se pode dizer "quero estar na vida da garota", enquanto deixa a mãe da garota se afogar. Na manhã em que Diana partiu, ela ficou na porta de Walter uma última vez. Sua mochila estava no ombro, exatamente como no dia em que chegou. Mas havia algo diferente em seu rosto agora. Não alívio, não felicidade, mas algo mais próximo da aceitação. O tipo de aceitação que pertence a alguém que sabe que perdeu o que não pode ser recuperado, mas pelo menos viu mais uma vez antes de ir. Lily ficou dentro de casa, alguns passos atrás da porta. Mãe e filha se olharam. Diana não deu um passo à frente para abraçá-la, porque sabia que não tinha esse direito. Não agora, talvez nunca, e ela aceitou isso ficando parada. Ela falou com uma voz suave que não tremeu, como se tivesse ensaiado a frase em sua mente a noite toda. Não para representá-la, mas para garantir que saísse exatamente como ela queria. Você não precisa me perdoar. Não estou pedindo isso. Só preciso que saiba que eu te amo, mesmo que você não acredite. Essas últimas 4 palavras pairaram no ar da porta daquela pequena casa. E eram exatamente as mesmas,
palavra por palavra, da linha final da última carta que Diana enviou a Walter 15 anos antes, após a qual ela nunca mais escreveu. Diga a Lily que sua mãe a ama, mesmo que ela não acredite. 15 anos. E essa frase nunca mudou. Talvez porque fosse a única frase que Diana realmente queria dizer, e nenhuma outra palavra era real o suficiente para substituí-la. Lily não abraçou sua mãe, não deu um passo à frente, não disse, eu te perdoo, e não disse, vá embora. Ela apenas assentiu uma vez, lentamente, levemente, mas claramente. E naquele aceno, havia algo que Diana viu, e ela teve que desviar o rosto imediatamente. Porque se olhasse por mais um segundo, não conseguiria sair pela porta. Diana virou as costas, desceu da varanda e caminhou para a estrada de terra. Desta vez não foi no meio da noite. Não foi em segredo e não foi uma fuga. Desta vez foi em plena luz do dia, com a luz do sol no chão e uma menina de 15 anos parada na porta observando-a ir com olhos cinza-azulados que não estavam chorando, mas também não estavam secos. Algumas semanas se passaram e Cedar Hollow voltou a ser exatamente o que sempre foi. Lenta, quieta, sem nada acontecendo. Os escalados pretos desapareceram do motel. As mulheres na mercearia ficaram sem coisas para sussurrar, e a estrada de terra no final da cidade voltou ao som de chaves de fenda pela manhã e ao cheiro de café às 5. Mas algumas coisas mudaram. No sábado de manhã, na feira do produtor sob o velho carvalho na praça da cidade, a barraca de biscoitos ainda estava no mesmo lugar de sempre. A mesa de madeira dobrável, ainda coberta com a toalha xadrez, que Ruth comprara 30 anos antes, agora amarelada pela idade, mas nunca substituída porque Walter não permitia. Os biscoitos ainda estavam alinhados em bandejas sobre papel manteiga, ainda $3 o saco, ainda feitos com a receita que Ruth escrevera à mão naquele pequeno caderno. Mas quem estava lá atrás da barraca não era Walter. Era Lily, 15 anos, cabelo preso em um rabo de cavalo, usando o avental de seu avô, tão comprido nela que ela teve que enrolá-lo 2 vezes na cintura, suas pequenas mãos amassando massa na mesa com os mesmos movimentos que ela o observara fazer milhares de vezes. E agora suas próprias mãos sabiam como fazer sem precisar pensar. Ela alinhava os biscoitos nas bandejas, os colocava em sacos de papel, os entregava aos clientes, dava o troco e fazia tudo isso com a calma de quem sabia que estava exatamente onde pertencia. Walter sentou-se ao lado dela na velha cadeira dobrável que ele levara ao mercado todo sábado por 15 anos, e nunca usara porque sempre ficara atrás da barraca. Pela primeira vez em 15 anos, Walter Whitfield teve permissão para se sentar em uma manhã de sábado. Ele sentou-se ali com as costas contra a cadeira dobrável, ambas as mãos apoiadas nas coxas, aquelas mãos ásperas e calejadas paradas pela primeira vez, sem precisar segurar nada, precisar de nada ou consertar nada. Seus olhos permaneceram em Lily atrás da barraca, e em seu rosto havia algo que Betty Harding mais tarde diria que não era bem um sorriso, mas muito perto, mais perto do que qualquer coisa que ela vira no rosto de Walter desde o dia em que Ruth morreu. A poucos passos da barraca de biscoitos, à sombra do carvalho, estava um homem segurando um copo de papel de café comprado na mercearia no início da rua. Ele não estava de terno. Suas mangas estavam arregaçadas até os cotovelos. Ele usava jeans e botas cujas solas já começavam a pegar a poeira de Cedar Hollow. Alio Ferraro vinha a cada 2 semanas, dirigindo apenas um carro, sem comboio de escalados, sem guarda-costas o seguindo pela cidade, embora Frank se opusesse ferozmente. Ele chegava na tarde de sexta-feira e ficava até a tarde de domingo. Ele dormia no velho motel, tomava café da manhã na mercearia e passava os sábados na feira do produtor com uma xícara de café na mão, observando sua filha vender biscoitos. Nos dias em que estava em Cedar Hollow, ele não falava de Chicago, não falava da cobertura, não falava de escola particular ou do império. Ele ia para a oficina e Lily o ensinava a segurar uma chave de fenda. Na primeira vez, ele a girou para o lado errado e quase quebrou o parafuso, e Lily olhou para ele com o mesmo olhar que dava para as crianças na escola quando faziam uma pergunta boba. Então ela pegou a mão dele, colocou-a de volta no lugar certo e disse, gire para este lado. Essa foi a primeira vez que Lily tocou em Alho. Não um abraço, não um aperto de mão. Apenas alguns pequenos dedos pousados nas costas de sua mão para corrigir o ângulo da chave.
Mas Ali o sentiu. Ele sentiu aqueles dedos em sua pele, sobre a cicatriz, e teve que desviar o olhar. Naquela tarde, quando Alio saiu de debaixo de um carro com óleo de motor nas mãos e na testa, ele olhou para sua mão e viu a mancha preta de óleo sobre a velha cicatriz. A mesma mão, mas pela primeira vez, aquela mão segurava algo que não era sangue, não era poder, apenas óleo de motor. E não saiu logo, e ele não queria que saísse. No sábado de manhã, na feira do produtor, enquanto Lily embrulhava um saco de biscoitos para uma velha senhora que conhecia bem, Betty Harding passou pela barraca. Ela parou, olhou para Lily parada atrás da mesa com o avental enrolado 2 vezes na cintura, mãos amassando massa, rosto sério, costas retas, e então ela olhou mais de perto para a maneira como a menina colocava cada biscoito na bandeja, um por um, com a mesma delicadeza que Walter usava, para a maneira como ela lidava com os clientes com mais acenos do que palavras, exatamente da maneira que Walter sempre fez, para as mãos pequenas, mais firmes, pressionando a farinha da mesma forma que aquelas mãos ásperas e calejadas trabalharam nesta mesma mesa por 15 anos. Betty disse em um tom comum, da maneira como alguém poderia comentar sobre o tempo, mas não havia nada de comum em seus olhos, igualzinha ao seu avô. Lily levantou a cabeça e olhou para Betty. Então ela olhou para Walter sentado na cadeira dobrável. Então seus olhos se voltaram brevemente para Alio, parado sob o carvalho com um copo de papel de café na mão. Ela sorriu, não largo, não brilhante, apenas o suficiente para o canto de sua boca se levantar e para aqueles olhos cinza-azulados brilharem um pouco mais sob o sol da manhã de sábado em Cedar Hollow. Ela não disse nada. Ela não precisava. Às vezes, a família não é decidida pelo sangue. Não é decidida por dinheiro, império ou poder. A família é decidida por quais mãos te seguram quando ninguém mais no mundo está disposto a fazê-lo. Por quem acorda às 3 da manhã quando você chora sem precisar ser pedido. Por quem amassa massa de biscoito às 10 da noite, para que haja dinheiro suficiente pela manhã para comprar seus livros escolares. Por quem remenda um telhado com vazamento, com uma folha de lata que nem combina, e nunca mais fala sobre isso, como se não fosse nada digno de menção. Porque para eles não é sacrifício. É simplesmente o que tem que ser feito. Walter Whitfield nunca precisou de um resultado de teste ou de um documento para lhe dizer que Lily era sua neta. Ele soube desde a primeira noite em que levantou aquele bebê do berço, na cozinha fria, e a segurou contra o peito. Ele soube e nunca precisou de mais nada. E Lily, quando estava naquela cozinha 15 anos depois com um chefe da máfia de um lado e a mãe que a abandonou do outro, com o mundo inteiro a puxando para eles, ela também soube. Ela se ajoelhou ao lado daquelas mãos ásperas e calejadas. E ela soube. E Alio Ferraro, o homem mais poderoso da costa leste da América, o homem que possuía um império de 2 bilhões de dólares, o homem cuja entrada podia silenciar uma sala inteira, finalmente aprendeu algo que ninguém no submundo jamais lhe ensinara. Que ele não podia comprar de volta os 15 anos que perdeu. Não com dinheiro, não com uma cobertura, não com um iPhone ou um par de sapatos Nike ou uma equipe de guarda-costas. Mas ele podia estar presente nos anos que restavam, aparecendo a cada 2 semanas. Um carro, um copo de papel de café e mãos que estavam aprendendo pela primeira vez a segurar uma chave de fenda em vez de uma arma. Esta história não é apenas sobre Walter, Lily ou Alio. É sobre cada um de nós. Sobre as pessoas que silenciosamente nos seguraram quando éramos pequenos demais para lembrar. Sobre as mãos que ficaram ásperas por nossa causa e nunca pediram um obrigado. E sobre a pergunta que talvez todos nós devêssemos nos fazer hoje. Quem foi aquele que nos segurou quando ninguém mais o fez? E nós já agradecemos a eles por isso? Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão gostei para que mais pessoas possam ouvir a história de Walter. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que você sabe que também segurou outra pessoa com suas próprias mãos ásperas e calejadas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder as histórias que compartilhamos todos os dias. Nós adoraríamos ouvir de você. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de alguém em sua vida real? Por favor, deixe um comentário e compartilhe conosco. Porque cada comentário que você escreve carrega uma história real do fundo do coração.
e nós lemos cada um deles. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por estar aqui conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.